Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Meu nome é Thiago Facchini, estamos aqui em mais um episódio para falar hoje sobre IA aplicada no direito, em específico sobre a PL 2338 de 23. Fique até o final, que você vai aprender muito com a gente hoje. Como de costume, no início faço sempre um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva que continuemos a fazer todas essas discussões de altíssima qualidade aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Para conhecer um pouquinho mais sobre este curso, basta acessar univille.br/direito. Relembro-os também, sigam @Thiago Facchini nas redes sociais e, claro, assistam um episódio em vídeo no YouTube e no Spotify. Se você quer conhecer os nossos rostinhos, o meu e o da nossa convidada de hoje, assista no YouTube e no Spotify, mas se você prefere o formato de áudio, sem problemas, estamos com todos os 124 episódios hoje do Juriscast disponíveis gratuitamente em todas as plataformas de consumo de podcasts. Tudo bem? Aqui na descrição do vídeo também tem um link e tem um QR Code aqui na tela para que você também envie suas perguntas aí pra gente, tá? Se tem dúvidas sobre o episódio, quer indicar alguém, manda pra gente, vai ser um prazer responder as perguntinhas de cada um de vocês. Tudo bem? Bom, feita essa introdução, vamos ao que interessa. Vamos ao tema e, acima de tudo, a nossa convidada do dia de hoje. O tema, então, do nosso papo, repetindo aqui, é IA no direito. Vamos falar sobre os impactos do projeto de lei 2338 de 2023. E, para isso, a gente vai falar com a Letícia Zanardo. Ela que é advogada, especializada em processo civil, direito digital e compliance digital, com foco em LGPD. Certificada em Business Fundamentals e Data Protection Officer. Também é perita forense computacional e pós-graduanda em Fashion Law, entretenimento, startups e novos negócios. Letícia, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Thiago, muito obrigada pelo convite. Espero que o nosso papo venha engrandecer muito o conhecimento sobre a IA e sobre a atuação da IA no direito e a gente possa aplicar um pouquinho mais disso no nosso dia a dia. Sem dúvida. IA, hoje, quando você abre uma gaveta, abre uma porta, você já olha para dentro, vai sair lá de dentro, né? Então, aqui no mundo jurídico não é diferente, no mundo da tecnologia jurídica não é diferente, então faz bastante sentido a gente falar sobre essa possível aí proposta de regulação, de regulamentação, na verdade, do uso da inteligência artificial no Brasil. Então, nada mais legal do que entender aí os aspectos jurídicos, o impacto jurídico dessa possível PL aí. E para isso, que bom que a gente tem sempre uma especialista aqui, no caso desse tema, você aqui hoje. Vamos começar falando um pouquinho, para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve tempo de pesquisar um pouquinho sobre essa proposta. Quais são, na sua visão, aí, os principais temas que estão sendo levados à discussão nessa proposta e por que é relevante que a gente fale sobre isso hoje? Bom, a gente, de fato, né, a gente tem uma grande aplicação da IA hoje, nós estamos falando muito de IA, abre a gaveta, sai IA, da televisão tem IA em todos os cantos. A gente já tem no mundo algumas legislações, a gente tem o IA Act, né, que é uma base da nossa. Não vou dizer que foi copiada como algumas outras pessoas dizem, porque a gente tem aplicações muito nossas, a gente está olhando para isso com muito cuidado, mas é uma legislação que se preocupa com a utilização da IA, se preocupa com a repercussão, se preocupa como vai ser feita essa utilização, quais que são os parâmetros para a gente utilizar isso dentro dos nossos negócios, principalmente se preocupa com a proteção de dados, né? Hoje, IA, ela é baseada em dados, todo o treinamento de IA ele é feito com dados, então a gente tem uma reflexão muito grande da LGPD. É uma legislação que traz não só parâmetros para a gente trabalhar, como também parâmetros de responsabilidade, parâmetros do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Então, eu acho que é algo que vai engrandecer muito o trabalho no Brasil com IA, o conhecimento dos profissionais que tendem a trabalhar com IA, a tecnologia como um todo, né? Não só no âmbito jurídico, principalmente para a gente saber o que é permitido, né, o que vai ser estritamente proibido, quais são as regras, como que a gente faz o compliance disso, como que a gente faz a implementação.
Assim como a LGPD, que é uma legislação muito recente, ela vem para enriquecer o nosso aparato tecnológico do ponto de vista jurídico. Legal, antes da nossa conversa aqui, eu fui ler o projeto de lei e lá fala muito sobre pessoas, sobre dignidade, né? Sobre dados. Tem muita informação que eu ia lendo e já ia associando com o seu perfil, né? Poxa, especialista em LGPD. Você deve olhar para esse projeto de lei aqui e ver tanto oportunidades quanto pontos de atenção. E ambos são bons para advogados, né? Que vão ou trabalhar com isso ou serão impactados por um projeto de lei nessa linha, né? Então, fala aqui pra gente, né? Um marco regulatório para IA, ele inevitavelmente vai impactar diretamente o mercado jurídico, né? E como é que é a sua visão a respeito desse impacto, tanto positivo quanto, não vou falar negativo, mas de pontos de atenção que um marco como esse venha a gerar no nosso mercado jurídico? Exato. Assim como qualquer coisa no mundo, tem pontos muito positivos, como tem pontos de atenção, de fato. Isso vai ter uma repercussão em todas as áreas do direito, né? A gente vai ter repercussão trabalhista, a gente vai ter repercussão civil, criminal, e por aí vai. E a gente tem muito campo de atuação para profissionais das áreas diversas, porque a gente tem o compliance, a gente tem a implementação, a gente tem o consultivo da IA, a gente tem a concorrência, né? Vai ter concorrência desleal, vai ter, enfim, propriedade intelectual, vai ter muita coisa envolvendo IA daqui para frente. Querendo ou não, vai ter contencioso, né? Porque é impossível a gente abrir uma nova área e não pensar no contencioso. Então, a gente tem um impacto para os profissionais do jurídico no geral, né? A gente tem tanto uma área de crescimento quanto possibilidade de novos clientes e também uma possibilidade de utilizar a IA como uma fonte de ajuda dentro dos escritórios, né? Hoje, a maioria de nós já utiliza. Um grande exemplo é o ProJuris, a gente utiliza o ProJuris e o ProJuris já tem IA, já resume decisões, a STF já utiliza também, então a gente vai ter esse impacto significativo do ponto de vista de otimizar o dia a dia, realmente, e nós também vamos ter campos de atuações novos. Então, a gente já até tem dentro do direito, dentro do Brasil, algumas reclamações envolvendo IA, algumas questões de propriedade intelectual, temos algumas discussões, mas nada muito robusto. Então, a ideia é que daqui para frente isso fique cada vez mais robusto e impacte todo mundo. Outra inevitável dúvida que me surgiu quando a gente combinou essa nossa conversa aqui, que você tem uma especialização bastante técnica, né? Como você vem aí da área do direito digital, trabalha com compliance, com LGPD, você é perita forense computacional, então você entende um pouco do mundo da tecnologia e você também é Data Protection Officer, então assim, você entende da proteção de dados na prática. E ao ler o PL, poxa, ali tem um universo de temáticas jurídicas que estão sendo impactadas, né? E a base, na minha visão, dessa PL são dados e tecnologia. Então, poxa, dados a gente lida com eles bastante, já tem a LGPD aí através da qual nos colocamos numa posição de estudar essa geração dos dados, né? O consentimento dos dados, a utilização dos dados, o tratamento dos dados, beleza. Mas a parte tecnológica do conhecimento, são poucos advogados que dominam, né? E nessa análise da IA, de como ela funciona, quais dados foram utilizados para o seu treinamento, como que a IA chegou em determinada conclusão, né? A gente começa a passar um pouquinho da interface de dados para a interface tecnológica e isso pode assustar bastante gente, pode assustar advogados que não dominam a tecnologia assim como você domina, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala de um direito tão digital, um direito que vive já uma realidade de IA, ele está digitalizado, ele está na nuvem, está na internet e a gente começa a se preocupar sobre segurança, né? Sobre ferramentas de IA,
confiáveis ou não confiáveis. Você deu um bom exemplo aí, né? Poxa, ProJuris já tem aplicações de IA e assim estão pipocando várias pelo mercado. Mas, na sua visão, com uma legislação como essa, os advogados, os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos precisarão estar ainda mais atentos, poderão ficar mais tranquilos caso tenhamos aí uma entidade que regule ou uma certificação de IA adequada à nossa legislação. Como é que você vê esse futuro e a segurança desse futuro? Porque, né, a tecnologia veio, a gente tem que nos adaptarmos a ela, né? Bom, eu costumo dizer que conhecimento nunca é bastante, nunca é demais, né? Então, a minha base de conhecimento é jurídica, mas atuando ali nos projetos de LGPD, eu fui ficando um pouquinho mais curiosa. Eu lidava muito com o TI, porque uma das pontas de LGPD é o TI. Então, às vezes, eles estão falando numa língua, você está falando na outra. O jurídico com o TI tem muito essa dificuldade, né? De cada um fala uma língua. E eu senti essa necessidade de estudar um pouco da tecnologia também para conseguir ajudar. Eu tenho outros cursos também de formação em cibersegurança, enfim, eu fui estudar a fundo a tecnologia, não só eu, minha sócia também, a gente fez uma movimentação no escritório, um treinamento geral, para poder falar com assim, uma certa firmeza, né, e acertar, porque no início tinha muita briga do jurídico com o TI. E a reflexão é essa: se o jurídico não parar para entender a tecnologia, entender de fato o que está acontecendo, entender mais profundamente, primeiro que você atrasa o processo, porque você não tem o conhecimento específico daquilo, e segundo que entra nessa briga. Então, assim, precisa entender um pouquinho sobre tecnologia? Bom, é legal que se entenda. A gente consegue trabalhar em parceria com empresas de TI, a gente consegue, né, enfim, ter outras pontes. A gente não sabe ainda se vamos ter uma autoridade reguladora, se vamos ter certificadoras. Eu acredito que, num primeiro momento, não, talvez uma autoridade, mas certificadoras não, pensando muito no que veio na LGPD. A gente tem uma discussão sobre a própria ANPD ser uma reguladora disso, então não está muito certo, né? O PL é uma base, muito provavelmente ele vai ser alterado ainda, a gente nem sabe quando vai ser aprovado ou se vai, então a gente vai ter aí alterações. Acredito que no primeiro momento certificadora não, mas pode ser que tenha, e a gente já tem isso, a IA em outros países, né? A gente já tem uma conversa mundial sobre IA, então a gente tem muito lugar para procurar, para se certificar sim, a gente tem certificação lá fora. No início da LGPD a gente fez muita certificação na Europa, então acredito que o movimento inicial é esse mesmo movimento, de entender a base, ter um bom conhecimento dos dois lados da moeda, né? Porque você pode ter só o conhecimento jurídico e, ok, trabalhar com ele, mas o profissional que realmente trabalha com a tecnologia, ele percebe que conhecer da tecnologia faz com que o trabalho dele seja otimizado. Exemplo, quando a gente vai encontrar dados, né, a gente vai utilizar de dados para investigar crimes ou algo nesse sentido, como advogado sem a autoridade policial, muitas vezes a gente consegue fazer isso muito rapidamente, tendo um conhecimento de tecnologia, tendo um conhecimento de preservação de dados, tendo até mesmo um conhecimento de preservar a prova digital. Então, o conhecimento tecnológico para o advogado, ele faz com que o advogado seja ainda mais, né, respeitado, que ele tenha realmente uma base mais forte para ter confiança no trabalho. Dá para trabalhar sem? Com certeza. Tem muitos advogados, não só na IA, mas também na LGPD, em outras áreas, né? A gente tem remoção de conteúdo, a gente tem muita coisa na tecnologia que trabalham tão somente com conhecimento jurídico, com parcerias com tecnologia. Mas trabalhar em mundos separados é praticamente impossível. Legal. E para quem está nos ouvindo e eventualmente não teve tempo de estudar, espero de dar uma lida nele, a gente já falou sobre inteligência artificial aqui em outros episódios e do ponto de vista de ter uma legislação, um marco regulatório, em alguns momentos eu já me fiz essa pergunta: poxa, será que a gente estamos vivendo um momento de maturidade da IA? Sim ou não? Será que já vivemos um momento de maturidade para tentarmos regular a IA ou não?
por exemplo, como foi com o LGPD, né, que a Europa deu o primeiro passo, né, fez a primeira grande legislação com impacto mundial, através dela é que nós baseamos a nossa. Então, assim, não fomos pioneiros, tanto o tema quanto a vivência do tema foram, entre aspas, aqui, experimentados em outros países, e a gente conseguiu aprender com esse experimento e fazer uma legislação, por mais que ainda incompleta, mas assim, utilizável, né? Com bons índices de aplicação prática. Na sua visão, agora aqui é opinião e talvez um pouco de futurismo. Na sua visão, essa proposta em específico, da forma como ela foi proposta, você vê nela oportunidades, você vê, acima de tudo, você vê que é necessário um trabalho em uma regulação como essa, sim ou não? E você viu nela alguma coisa que lhe chamou a atenção, assim, do ponto de vista, poxa, isso aqui com certeza vai dar muito problema com propriedade intelectual, isso aqui não vai ser prático, isso aqui, putz, vai tirar empresas do mercado. O que você viu que você pode resumir para nossa audiência de forma prática, né? Do que já está lá, poxa, prestem atenção nisso. Bom, eu acho que a legislação de IA vai muito próximo com o caminho que a gente teve com a LGPD. Nós não somos pioneiros, né? A gente tem aí o mundo falando disso. Eu tenho uma preocupação muito específica, porque eu sinto que a LGPD ainda não tem a aplicação que deveria, e a gente está começando a falar de IA sem falar de proteção de dados. Então, a gente vai acumular os assuntos. Quando a gente fala em Europa, a gente não fala mais em implementação de LGPD. E aqui a gente ainda fala muito, a gente ainda briga muito sobre isso, a gente tem que, né, treinar os empresários, conscientizar para conseguir fazer uma boa aplicação, e a gente vai acumular IA com isso. Então eu vejo esse perigo, eu não acho que nós temos toda a maturidade possível, mas ao mesmo tempo nós temos muitas empresas atuando com IA e que, do ponto de vista do que nós já temos no PL, atuam com IA de alto risco, com IA de risco proibido, que a gente precisa sim, de fato, olhar e entender um pouco mais. Essa parte da IA de alto risco, a IA de risco proibido, a regulação do risco, para mim, é uma das partes que mais me chamou a atenção. Da forma que hoje está escrito, da forma que nós temos o texto, a gente tem até algum problema com propaganda, a gente tem alguns problemas, por exemplo, com o algoritmo do Meta, a gente tem alguns problemas que vão refletir ali, que para mim podem ser grandes problemas. Então, a gente tem alguns pontos de detalhes ali que a gente precisa olhar, mas, ao mesmo tempo, não acho que temos toda a maturidade do mundo para ter uma legislação deste ponto. Ela vai ter que ser atualizada, assim como todas as outras vão ter, porque a IA vai ter alteração, a IA vai crescer, a utilização dela vai mudar, né? E, como toda tecnologia faz isso mesmo, a gente está sempre numa evolução, sempre diferenciando, criando coisas novas, e com isso a gente vai regulando. Eu entendo que não existe uma necessidade de a gente regular tudo o que surgir, mas alguns pontos, principalmente esses, por causa da análise de risco, sim, é necessário, porque a gente fala de um país que tem um índice muito grande de vazamento de dados, que tem uma utilização indevida de dados muito grande, que tem uma utilização de dados de criança indevido muito grande. Então, como que a IA vai impactar tudo isso? Essa parte realmente do risco, para mim, é uma das melhores partes do PL e é uma das partes que vai mais trazer aí base para a gente trabalhar com regulação, com compliance, né, com os projetos de implementação de IA que a gente vai ter que fazer, assim como fizemos com a LGPD, e também é o que vai ter base para a gente, né, levar para o contencioso, levar para o judiciário o que está certo, o que está errado, eventuais danos, eventuais responsabilidades. A parte de responsabilidade do PL também, ela vem ali de uma forma robusta, ela tem detalhes muito bons, algumas coisas ainda precisam ser melhor esclarecidas, detalhadas, mas a gente tem uma legislação que nos permite trabalhar e aprofundar ainda mais, né? Enfim, criar coisas novas com uma segurança maior. Legal, entendido. É sempre importante fazer esse exercício de trazer o olhar
da especialista aqui, né? A gente sabe que esse processo de proposição de um PL demora, vai passar por todo o ciclo aí de adições, edições, lobby, até que eventualmente, caso seja do interesse do coletivo, chegue a uma aprovação. Então, lógico, a gente está fazendo aqui um exercício com o que está no PL hoje, tudo isso pode mudar, mas eu concordo bastante com você, penso também que ainda não estamos maduros, acho que o ramo de IA ainda não está maduro em seu uso como um todo, e uma regulação em momento tão embrionário, na minha visão, acaba restringindo a criatividade e o desenvolvimento da tecnologia como um todo até que ela chegue no seu melhor uso ou próximo dele, né? Então, uma regulação muito precipitada pode inviabilizar o uso dessa tecnologia em determinado território e, por conta disso, perder o benefício econômico e social do uso da tecnologia. Lógico, ao mesmo tempo a gente pode estar colocando pessoas em risco através dos dados que estão sendo usados nessa tecnologia. E acredito que o Legislativo vai levar isso em consideração para dar a celeridade que um projeto nessa linha, seja esse, seja algum outro, precisa. Mas eu estou bem alinhado com você. Beleza, a gente falou sobre esse projeto em si, mas eu fiquei com uma curiosidade, eu vou trazer aqui para nossa pauta, porque não é todos os dias que nós aqui no Juriscast temos a oportunidade de falar com uma perita forense, né? E vamos aproveitar a temática aqui, né? Poxa, você como perita forense em específico, né? Deixa eu até pegar a palavra, perita forense computacional, como é que você vê, independente, né, dessa proposta, como é que você vê o impacto atualmente da IA? Nos crimes digitais, você já tem visto, né, analisado aí evidências de muitos crimes realizados com apoio de tecnologia de inteligência artificial, e complemento a pergunta se você, enquanto perita, utiliza alguma IA para ajudar na formalização, na finalização aí do seu trabalho também como perita? Bom, eu não atuo como perita para o judiciário, nem para nenhuma outra área, né? A minha formação como perita foi realmente para ajudar no meu trabalho como advogada. A gente precisa de peritos, eu sou muito curiosa, então eu quero realmente entrar a fundo no detalhe, eu quero conhecer, e eu tenho uma tendência muito de trabalhar ali, às vezes, sozinha, então isso me ajuda bastante. Sobre essa questão de termos aí repercussões nos crimes digitais, nós temos IA eu já tive alguns casos de crimes digitais cometidos com IA. A gente tem crimes cometidos com utilização de voz, de vídeo, né? Não é difícil falar sobre isso, muita gente já deve ter visto em rede social, é algo muito simples de se fazer, qualquer criança entra lá e faz. A gente teve repercussão envolvendo crianças também, nós tivemos utilização de imagens modificadas com IA, utilizando imagem de criança. Então, eu mesma já atuei em alguns casos de crimes digitais, e esse conhecimento, ele ajuda nesse sentido, de encontrar o criminoso, né, encontrar, às vezes, muito mais rápido que a autoridade policial. A gente tem aí uma autoridade policial, um judiciário muito carregado, que muitas vezes a gente for esperar para o prazo do judiciário, a gente perde esses dados, né? A gente tem um marco civil da internet que fala numa guarda de 6 meses, em alguns casos de 1 ano, então às vezes esses 6 meses não vai ser o suficiente para a autoridade policial chegar, para o judiciário chegar. Então, se a gente não preserva, se a gente não sabe do ponto de vista tecnológico utilizar isso, com certeza a gente perde. Então, a minha formação como perita foi muito mais para isso, para atuar como advogada, para ter como, né, enfim, uma base para trabalhar ali sozinha, sem depender muito do judiciário. Até bom para que os advogados saibam, a gente consegue sim fazer, identificar, notificar, às vezes chegar já no judiciário com todo o aparato pronto, já com, né, enfim, as atas prontas, com uma perícia inicial. Lógico, em muitos casos essa perícia ela é repetida, o juiz pede para que, né, enfim, faça por uma pessoa que não tenha nenhum vínculo ali com aquele caso, mas você chegar já com algo pronto,
te ajuda muito, porque você limita muito o tempo, né? Você ganha muito tempo nessa situação. Então, a minha atuação com perícia é muito mais nesse sentido, mais no sentido investigativo, que eu tenho muito investigativo aqui, até algo que a gente brinca muito dentro do escritório, que eu sou a Enola Holmes do escritório, então é mais nesse sentido, né, de procurar realmente, de chegar com as provas prontas, de chegar com a base ali já e entregar para o judiciário, entregar para a autoridade policial e seguir o caminho. Lógico, acho muito importante frisar também que tudo o que eu faço é dentro do devido processo legal, dentro do que é permitido, porque a gente sabe que existem ferramentas que vão além do que o direito permite, então são utilizações que eu não concordo, né? Acho que a gente consegue sim trabalhar sem precisar utilizar de prova envenenada, sem precisar rastrear celular de ninguém, sem fazer nada errado, a gente consegue fazer boas perícias, fazer boas investigações, relatar, preservar as provas, fazer as nossas atas, sem precisar fazer nada errado. Então, a utilização da perícia é mais nesse sentido mesmo. Maravilha! E conta aqui pra gente esse seu panorama de conhecimento, né, em LGPD, conhecimento em direito digital, te ajudam a navegar ainda melhor nesse futuro mundo aí do uso da inteligência artificial, ou você vê que vai ser uma consequência natural para todo o perfil de advogados ter que lidar com isso e não muda tanto assim a sua experiência? Acho que muda um pouquinho, né? Muda um pouco porque, como eu disse, a IA, ela tem como base dados. Toda IA, ela é treinada com dados. Então, se você não sabe trabalhar com dados, você não sabe trabalhar com IA. Se você não tem um bom conhecimento de trabalhar com proteção de dados, muito provavelmente você vai fazer um treinamento incorreto daquela IA. Se a sua base de dados ela está poluída, ela está incorreta, ela tem algum problema do ponto de vista LGPD, isso vai refletir na sua IA. Até um exemplo de reflexão indevida em IA de base de dados é uma história que eu gosto muito de comentar. É uma história já de certo ponto antiga, né? A gente está falando muito sobre IA agora, mas a IA ela não vem de agora. A IA ela está há muito tempo já aí no mercado. A gente em muitas coisas não sabia da utilização da IA, mas a Amazon em 2014 treinou uma IA para utilizar para a seleção de currículos. E essa IA acabou fazendo um uso discriminatório desse banco de dados. Essa IA passou a utilizar os dados que ali estavam de uma forma indevida, discriminando mulheres. Então, todo o currículo que ele pegava com a palavra mulher ou com algo relacionado ao feminino, ele dava uma nota negativa. Isso é um exemplo de um banco de dados, muito provavelmente, poluído, de uma IA mal treinada ou de algo errado que aconteceu ali. Então, trabalhar com os dados é interessante por isso, por saber quando o seu banco de dados está pronto, está perfeito para uso, né? Ele é um bom banco de dados, é um banco de dados saudáveis, ou quando não, né? Quando acontece o erro também, a gente também precisa saber mapear de onde veio esse erro, onde pode estar alocado, se é um problema de banco de dados, se é um problema do próprio algoritmo. Então, saber diferenciar isso também é muito importante por esse motivo. Nem sempre vai ser o banco de dados, nem sempre vai ser IA, às vezes vai ser os dois juntos. Então, é importante saber, sim, lidar com dados, porque é essencial, é a base da IA. Legal. Eu ia lhe fazer uma pergunta sobre ética, mas recentemente, né, até foi uma manchete no Migalhas, no Conjur, em outros portais aí de notícias, sobre a punição a um profissional da nossa área que publicou uma peça totalmente produzida, né, protocolou a peça totalmente produzida em IA e sofreu aí sanções por conta disso, né? E esse episódio levou a um amplo debate ético sobre os limites do uso de ferramentas ou formas de uso da IA de maneira ética na área jurídica. E estes episódios são legais porque eles vão, em algum nível, educando, né, o público também, né? Poxa, a gente já
Já um ano atrás a gente estava aprendendo. Hoje a gente já sabe que não é tudo que a IA faz, que a gente precisa dar uma revisada, que algumas IAs são boas em determinadas coisas e outras IAs, né, outros modelos de linguagem são melhores em outras coisas, né? Alguns são bons em texto, outros são bons em imagem, outros são bons em vídeos. Então, essa perguntinha da ética, eu vou incluir ela na próxima perguntinha, que é um pouco de futuro também, né? Você que está, como você falou, já tem atuado em casos, né, de uso de IA, você já provavelmente tem percebido a evolução da IA, do uso da IA, tanto pelos clientes, assim como pelos colegas advogados, nas empresas e tudo mais. O que você imagina que deve acontecer no nosso futuro relacionado a esse tema, né? Não apenas com relação à SPL, mas acho que a SPL é um horizonte próximo, não tão distante, acho que haverá algum tipo de regulação, né, de regulamentação em algum momento, mas o que, na sua opinião, os advogados podem ou devem esperar do uso de IA no mundo jurídico daqui para frente, assim, você vê algo despontando aí no horizonte? Bom, eu acho que assim, o mais importante é a gente treinar os novos advogados, principalmente. De fato, acontece, tem acontecido. A gente teve notícia aí dessa utilização, mas a gente sabe de escritórios que foram treinar advogados porque os advogados estavam fazendo, escritórios que inicialmente proibiram, né? Então, e também dentro dos modelos, né, a gente vê aí diferenças muito grandes. Tem modelos que permitem que você carregue a sua base de dados, tem modelos que permitem que você faça o seu projeto de treinamento ali, você consegue ir treinando a sua própria IA. Mas dentre alguns modelos, você carrega a base de dados e ele não te avisa que ele não carregou ela inteira. Então, quando você vai consultar alguma coisa, pode ser que ainda venha um erro. Faça um exemplo, o ChatGPT tem uma possibilidade de você carregar o banco de dados. Carregue o Código Civil lá. Ele vai dar como se ele tivesse carregado. A hora que você perguntar, me diga qual é o artigo 150, ele vai trazer errado. Eu tô assim afirmando, façam porque vai dar errado. É uma certeza. Por quê? Ele não te avisou que ele não tem capacidade suficiente para aprender a base inteira. E você continuou. Então, o que acontece é que muitas vezes a IA vai trazer um trabalho errado, vai trazer um dado ali que não faz muito sentido, vai trazer uma base incorreta, ele vai inventar, às vezes acontece, a gente já teve casos da IA inventar, e o trabalho do advogado, assim como outros profissionais também, o trabalho da atuação humana é justamente conferir e ajustar a IA nesse ponto. Então, a IA errou, você vai e confere. E, lógico, não acreditar em tudo que a IA diz, em tudo, assim como no Google, assim como em outras tecnologias também, né? Enfim, a gente não pode acreditar cegamente nisso. Então, acho que o primeiro ponto, dentro de escritórios, dentro de empresas, né, enfim, de toda a parte jurídica é o treinamento. A gente precisa que os profissionais se conscientizem desse ponto, a gente precisa que eles sejam treinados, principalmente os mais novos, né, um cenário muito diferente para o jovem advogado, para o advogado que já está aí no mercado há muito tempo, o advogado que pegou o processo físico, então a gente tem algumas diferenças nesse sentido, principalmente o pessoal muito jovem não teve toda essa atuação que nós tivemos, né? Enfim, então acho que o mais importante é o treinamento, é que a gente aprenda realmente como lidar com a IA. De fato, uma utilização ética, não dá para a gente acreditar e utilizar tudo que vem ali. A IA vai errar, a IA vai, enfim, alucinar, que a gente fala, e alucina, manda respostas completamente erradas, e o nosso trabalho é justamente corrigir, rastrear, entender quando não dá para utilizar, entender quando a IA está sendo preconceituosa, entender quando a IA está reproduzindo vieses. A utilização da IA como um todo, ela sempre vai ter uma repercussão humana, ela sempre vai precisar da mão humana, seja para treinar, seja para fazer, seja para ajustar, né? Então, o nosso trabalho do ponto de vista ético é esse. Ser os olhos ali que vão filtrar o que está errado, corrigir e também, né, apontar os erros para que outras pessoas também possam corrigir, porque o erro não vai ser só no jurídico, o erro vai ser geral. E também replicar o que é bom. Então, olha, a gente fez aqui um bom treinamento,
vamos fazer geral, né? A gente tem algumas comunidades já de advogados falando sobre IA. É muito importante que nós, advogados, estejamos juntos nesse momento. A gente não tem legislação ainda, a gente está conversando, a gente está trazendo coisas de fora, então é muito importante essa união também para enriquecer a conversa e que a utilização ética seja replicada como um todo. Legal, a gente devia fazer um combinado aqui, lá no episódio 200, a gente devia voltar aqui para falar de IA de novo e ouvir esse episódio e ver o que mudou de lá para cá, só para a gente fazer o exercício de nos surpreendermos com a velocidade com a qual as coisas mudam e evoluem, né? Ia ser engraçado. E a gente precisa saber se no 200 já vamos ter o PL aprovado, já vamos ter lei. Às vezes não. Muito possivelmente não. Às vezes no 300 a gente volta para falar sobre a lei. E será que a gente volta, né? Já tem as IAs aí fazendo replicações de vídeo. Eu testei uma esses dias que gerou uma representação visual em vídeo minha, né? E voz. Muito parecidas comigo, né? Então, assim, quem sabe daqui a pouco não somos mais nós aqui, será a nossa representação digital, quem sabe? Vou falar de um caso. Manda, e aí? Eu tive uma cliente que me procurou, ela é uma infoprodutora, ela tem vídeos no YouTube, Instagram, enfim. Pegaram a voz dela, perfeita, criaram um WhatsApp com o nome dela e mandaram promoções para algumas pessoas. Olha, eu sou a fulana, eu tô aqui, como você já é meu aluno, eu tô aqui te presenteando com um cupom para você participar. Se você não conhece ela pessoalmente, você nunca conversou com ela, você não percebe que ela tem um pouquinho de sotaque carioca, você não vê a alteração na IA. E algumas pessoas caíram no golpe, a gente conseguiu identificar o autor, né, e conseguimos também devolver o dinheiro das pessoas. Também, nesse momento, é muito importante lidar com empresas que saibam, então a autoridade bancária também ajuda, o MED ajuda, né? Enfim, a gente tem várias ferramentas para utilizar ali no momento de um problema com o IA, mas é de fato muito real e a gente já tem aí alguns crimes, esse foi um dos que eu atuei. Que legal! Felizmente ou infelizmente, provavelmente, considerando aí a criatividade dos nossos criminosos, a gente ainda vai falar bastante sobre usos criativos da IA para meios ilícitos. Talvez isso aqui dá outro episódio. Um dia a gente devia falar só sobre exemplos de crimes com tecnologia. Isso ia ser muito legal para os advogados, mas ia ser muito ruim, ia dar muita ideia para muito criminoso, né? É uma parte que eu gosto muito de falar, porque fora, principalmente, a gente tem até homicídio com tecnologia. Então, realmente, assim, são crimes diversos. Já imaginou matar alguém à distância através da tecnologia? Só em série do Netflix, só. Ao vivo? De verdade já aconteceu? Olha aí. A gente teve um caso de uma pessoa internada, um hacker invadiu o sistema do hospital e administrou uma medicação através do sistema que a pessoa era alérgica. Esse hacker tinha informação, hein? O futuro, meus amigos, a única certeza é a da mudança, e essa mudança vai ser inimaginável. Mas uma mudança que é imaginável e previsível é de que o tempo passa. O tempo passa, nosso tempo aqui voou. Nossa conversa aqui, o tempo que a gente tinha disponível aqui para conversar, infelizmente chegou ao fim. Me resta agradecer, Letícia. Muito obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo para vir conversar com a gente sobre esse tema tão legal, tão curioso e acredito eu que ainda vai mudar tanto, né? Muito obrigado, fique à vontade aí para fazer a sua despedida da nossa audiência e caso você tenha aí uma rede social, um canal específico que você prefira para que as pessoas possam entrar em contato com você depois aqui do episódio, fique à vontade para divulgar. Muito obrigada pelo convite. Eu espero voltar no episódio 200, 300, para a gente falar mais, para a gente falar sobre o que mudou, para falar sobre aprovação, sobre os certificados. Espero que a gente converse muito sobre isso. Eu espero também que os advogados entrem aí nas comunidades, conversem com a gente. Eu estou em algumas comunidades. Então, a gente tem ali comunidades no LinkedIn, estou no LinkedIn, Letícia Zanardo, também estou no Instagram, que eu utilizo muito, que também é Letícia Zanardo, @le com 2 Es
Zanardo. E a gente tem um grupo também no WhatsApp para conversas sobre IA, exclusivamente para advogados. Advogado que quiser entrar, me manda uma mensagem no WhatsApp ou no LinkedIn, que a gente adiciona lá. Temos conversas até mundiais, envolvendo a ONU, enfim, estamos aí com alguns projetos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser participar disso também, é muito bem-vindo e espero o contato de vocês. Legal, meus amigos. Letícia, muito obrigado, em nome aí da audiência do JurisCast, muito obrigado pela presença e, acima de tudo, pela disponibilidade de compartilhar aqui conosco o seu tempo, o seu conhecimento. E muito obrigado também a você aí da audiência que nos acompanha, né? Já são 124 episódios. Muito obrigado a cada um de vocês. Continuem me seguindo aí nas redes sociais, @Thiago Facchini. Continuem colaborando com a gente aqui no JurisCast, indicando pessoas que vocês querem ver aqui no JurisCast, fazendo uma avaliação aí do JurisCast, dê as estrelinhas, coraçãozinho, joinha. E, acima de tudo, além de seguir a gente aqui no canal que você está nos acompanhando, encaminhe esse episódio para algum colega que está estudando o tema ou que quer aprender um pouquinho mais sobre IA. Encaminhe esses episódios. São mais de uma centena aí de conteúdos diversos para você aprender com um especialista em cada um deles, tá bom? Muito obrigado e para por aqui, né? Obrigado a você que nos acompanhou até o final deste episódio. Nos vemos no próximo episódio do JurisCast na quinta-feira que vem. Até lá e tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.